E agora entrando num ponto que você abordou muito bem, que é sobre quando você se descobre, né, o que está dentro de você, quais as experiências que você passou na vida, né? Você descobre também a sua autoridade, automaticamente você está descobrindo ali o seu propósito de vida. Você vai ligar suas experiências, as ferramentas que está dentro de você, né, aquilo que você tem de autoridade, e você vai perceber, como você falou, que as pessoas estão recebendo uma transformação através da sua vida. Então, quando chega nesse ponto de aquilo que saiu de você e chegou em alguém e gerou uma transformação em alguém, você está vendo que você já está fazendo algo poderoso na vida de alguém, né? Então, o poder que está dentro de você está sendo compartilhado para a vida de alguém. E isso pode ser a menção total do seu propósito ou parcial dele, né? Eu queria saber, na sua visão, Daniel, como você enxerga a questão de como que eu vou descobrir esse propósito e deixar ele ativado, sabe? Deixar ele em movimento. Olha, o propósito é uma história interessante. Eu era uma pessoa que anos atrás não acreditava em propósito. Não acreditava, falava, não existe isso não de propósito. Até que chegou um momento em que as coisas começaram a ficar meio sem sentido. Por mais que você tivesse um sucesso aos olhos dos homens, aquilo não saciava. Eu falei, cara, eu comecei a pesquisar, a estudar sobre essa questão do propósito. O propósito é o motivo pelo qual você está aqui hoje na Terra. Exato. E eu acredito que você, não é questão nem de acreditar, assim, eu tenho absoluta certeza, você tem um propósito de vida. Você foi feito ou foi feita para fazer algo aqui na Terra. Ainda que você me fale assim, Daniel, mas os meus pais, eles nem queriam que eu nascesse. Eu sou um acidente. Para o mundo, você pode ser um acidente. Para Deus, você não é um acidente. Quero te lembrar que José e Maria, eles nem eram casados quando Maria engravidou. Naquela sociedade extremamente machista e de 2000 anos atrás, isso era um absurdo. José tinha total condição de falar, eu não vou ficar com Maria, porque ela engravidou. Ele poderia não querer acreditar que foi uma obra do Espírito Santo. Ele poderia simplesmente abandoná-la. Aquela gravidez, para aquela sociedade, era uma gravidez indesejada. Só que o que estava sendo gerado ali era o plano de Deus. E a mesma coisa vale para a nossa vida. Deus gerou cada um de nós, independentemente da circunstância pela qual nós fomos feitos, concebidos, Deus colocou um propósito na nossa vida. E nós viemos para essa terra para cumprir esse propósito. E a única forma que a gente tem de ter a plena felicidade é quando a gente cumpre o nosso propósito. O dinheiro não vai fazer isso, a fama não vai fazer isso, nada se compara a você cumprir o seu propósito. E para a gente descobrir o propósito, a gente precisa passar por um processo de reflexão. Você precisa tirar um final de semana com você mesmo e começar a pensar o que você faz que te dá alegria, o que você faz que você faria mesmo que não recebesse um centavo por isso. Mas você faz, isso te dá felicidade, o seu propósito está aí. Eu vou te dar 3 características do propósito para te ajudar a descobrir qual é o seu. O propósito, ele é sempre uma ação genérica. Sempre é uma ação genérica. Ou seja, não é algo específico. Não é, o meu propósito é ser famoso. Não, não é. O meu propósito é morar nos Estados Unidos. Não, não é. Não é. Porque isso não é genérico. Uma ação genérica é compartilhar conhecimento, ajudar as pessoas, ensinar, instruir. A segunda característica do propósito é que ele pode ser feito em qualquer lugar. Sim. Então você não pode dizer assim, meu propósito é ter um canal no YouTube. Não, não é. Não pode ser, porque isso é específico. Não é em qualquer lugar. O meu propósito de vida, por exemplo, é compartilhar conhecimento. Durante quase 20 anos eu trabalhei no jornal e lá eu compartilhei conhecimento. Eu faço filme, documentário, então eu compartilho conhecimento no cinema e quando eu faço isso eu estou feliz. Eu escrevi um livro, eu estou compartilhando o meu conhecimento no mercado editorial, estou feliz com isso. Eu tenho um canal no YouTube, eu falo no Instagram, estou compartilhando conhecimento. Se alguém me para na rua e fala assim, Daniel, você sabe onde é que é a rua C? E eu falo, é ali, segunda esquerda, eu estou compartilhando conhecimento e acredite, eu fico feliz com isso. Porque
porque eu consegui ajudar uma pessoa. A terceira característica do propósito é que ele sempre vai ser para ajudar as pessoas. Propósito é uma ação genérica, a característica ação genérica, pode ser feita em qualquer lugar e ele é sempre para ajudar as pessoas. Então, não pode ser, qual é o seu propósito de vida? Ser rico? Não. Pode ser ajudar financeiramente as pessoas. Aí você vai ser rico e vai se realizar não porque acumulou riqueza, mas porque está ajudando as pessoas financeiramente. Mais ligado às ações do que, de fato, à conquista, né? Exatamente. Propósito tem a ver com pessoas. Jesus veio ao mundo para cumprir um propósito de salvar a humanidade. Ele não veio ao mundo para ser declarado rei. Ele não veio ao mundo para ficar famoso. Ele veio ao mundo para ajudar as pessoas. Então o propósito está sempre destinado a pessoas. Porque todo propósito vai ter uma consequência, né? O seu ato de gerar vida vai ter uma consequência, seja ela a nível de conhecimento, de fama, de tudo mais. Mas eu entendi, eu entendo também que quem busca o resultado do propósito está botando de fato o resultado acima do propósito e não vive o propósito. Então, só vive o propósito quem de fato dá prioridade ao propósito, claro. Independente do que vai vir, porque pode vir resultado como pode vir dificuldade, porque dependendo do propósito, né, o seu propósito é, por exemplo, tirar pessoas que estão atoladas nas drogas e tudo mais. Você pode ter um trabalho muito árduo, né, no seu propósito, né? Então nem todo propósito é suave, nem todo propósito é tão fácil. Porém, o amor que Deus dá no coração do homem e da mulher para trabalhar com esse tipo de pessoa, é isso que vai edificar. Como você falou, não é a questão do dinheiro ali e alguma outra coisa. É de fato o que você está aqui, o que Deus colocou dentro de você e quem você vai impactar com isso, né? Ontem a gente estava falando que às vezes as pessoas pensam que tem que ir muito distante para poder cumprir o seu propósito. Às vezes o seu propósito está no seu vizinho, na calçada da sua casa, né? Na sua família. Então, o propósito, de fato, é realizar aquilo que está dentro de você com as pessoas que estão próximas a você. E as pessoas têm que diferenciar muito isso, porque tem o sonho, eu quero ser como fulano, eu quero ser igual ciclano, mas às vezes o seu propósito é outro. Você pode até se esforçar e construir uma carreira e ser igual o fulano, só que eu te garanto que isso não vai te dar felicidade, porque no momento que você conquistar isso, você vai falar, é só isso? E agora? Só que se você estiver cumprindo o seu propósito, você vai ter todos os dias aquela sensação maravilhosa de dever cumprido. Você vai poder respirar fundo e falar, eu fiz o que tinha que fazer. Então, existe uma diferença muito grande entre o que a gente sonha e o nosso propósito. É interessante a gente separar o que é sonho e o que é propósito. De fato, como você falou, fazer essa autoanálise. Estados Unidos é sonho, Cancún é um sonho. Propósito é fazer o que está para fazer com as pessoas. Às vezes o seu propósito está aí numa padaria e transformar uma vida que está ali, né? Então é esse que é o interessante. Então, finalizando aqui o quadro, Daniel entregou várias ferramentas preciosas para como você vai identificar a sua mensagem, identificar o seu propósito, né? Saber como que vai ativar esse propósito nesse movimento, porque o propósito depende da nossa movimentação, né? Às vezes a gente também identificou o propósito, identificou a nossa mensagem, mas não toma atitude de executar. Então de fato abrir a boca, falar com quem está do seu lado, se tiver que usar a tecnologia, né? Seja rede social, celular, para poder levar a sua mensagem além, mas o fato do propósito ser ativado é o seu movimento, é você que cria o movimento. Ninguém vai criar um movimento por você, né? Então o seu propósito ele depende totalmente de você, né? E assim, às vezes a gente pensa, eu não tenho a ferramenta X para realizar o meu propósito. O seu propósito é maior do que qualquer ferramenta, qualquer dependência de ferramenta. Então que você possa, de fato, enxergar toda a sua vivência, fazer uma autoanálise. O que é o meu propósito? Esse aqui, eu descobri. E agora eu vou ser autoridade nesse assunto. Eu vou começar a ensinar, a educar pessoas a viverem, a vencerem os obstáculos que eu passei. E que a partir de hoje você possa iniciar uma trajetória de sucesso cumprindo o seu propósito. Deus abençoe a sua vida com propósito. Está em João, no capítulo 8, diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.